Que história é essa com o zagueiro ex-Goiás pediu para retornar para o Verdão nessa temporada de 2022? Estou falando sobre o zagueirão Felipe Macedo, jogador que hoje já é bem experiente, né? Tem aí 28 anos de idade, estava no Maringá na disputa do último Campeonato Paranaense, depois que saiu do Verdão, inclusive lá no ano de 2015, né? Teve uma grande rodagem no futebol europeu, jogador que está livre no mercado atualmente. Será que poderia ser uma boa opção para o Goiás? O que envolve essa negociação com o time esmeraldino? Será que pode, inclusive, pintar no Verdão para essa Série A? E, obviamente, né, tanto a análise do jogador e a minha opinião no final do vídeo. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes, os cortes do Goiás News, onde pega aqui os melhores momentos, assim podemos dizer, né, dos vídeos aqui no Goiás News. Trago ele lá de forma mais direta, enfim, caso você esteja na correria, queira assistir apenas um tema dos nossos vídeos, vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Quero começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de uma publicação, né, que o zagueiro Felipe Macedo, você lembra dele, né, aquele mesmo que começou sua carreira lá nas categorias de base da Aparecidense, chegou no time esmeraldino em 2013, atualmente tem 28 anos de idade, né, e depois de fazer mais de 80 jogos pelo Verdão, acabou se transferindo para o futebol português. Nesse ano de 2022 retornou aqui para o Brasil, né, para atuar pelo Maringá, lá na disputa do Campeonato Paranaense, encerrando a competição inclusive com o vice-campeonato, e ele colocou uma publicação lá no seu Instagram, né, agradecendo por essa experiência no time do interior paranaense, enfim, né, colocando algumas fotos também dessa sua trajetória no início de 2022, e um torcedor acabou mencionando, né, sobre que ele poderia retornar para o time esmeraldino, e o Felipe Macedo acabou respondendo, né, que seria um sonho. Eu vou deixar o print aqui em cima passando na tela final. Então muitos torcedores associou a isso, quem sabe, né, uma negociação, será que poderia ficar à disposição para o time esmeraldino? Hoje o Felipe Macedo está aí 100% livre no mercado, jogador que rescindiu esse seu vínculo com o Maringá, ainda antes do término da janela de transferências, então pode ser oficializado por qualquer clube da Série A, Série B, Série C, enfim, da disputa do Brasileirão. Na minha opinião, um jogador que hoje está muito abaixo do nível técnico, né, tanto exigido numa Série A do futebol brasileiro. Ele que já tem uma experiência interessante no futebol português, né, também passou por outros clubes onde eu irei aprofundar mais na sequência do vídeo, mas na minha opinião, para a disputa de Série A, é um jogador assim que não dá, né? O Goiás realmente tem opções melhores dentro do seu elenco, mas fica aí sendo opção, quem sabe, né, futuramente para o time esmeraldino. Um jogador que no Goiás acabou sendo queimado bastante, até mesmo tinha um bom potencial, né? Falando um pouco mais a respeito do Felipe Macedo, ele é natural da cidade de São Miguel do Araguaia, né, no interior de Goiás, começou sua carreira inclusive nas categorias de base da Aparecidense, onde apareceu inicialmente lá no ano de 2012 na disputa do Campeonato Goiano, chamando bastante atenção. O Goiás acabou trazendo ele para a temporada ainda de 2013, onde fez apenas um jogo pelo time esmeraldino, e aí sim, né, o jovem jogador, a partir da temporada de 2014, começou a ter mais oportunidades no Verdão, né? Inicialmente naquela temporada foram 18 atuações na Série A do Campeonato Brasileiro, além disso mais 4 jogos na disputa da Copa Sul-Americana. Em 2014 o Felipe Macedo foi até um jogador aceitável dentro dos padrões esmeraldinos, né? A zaga era principalmente com o Jackson pelo lado esquerdo do campo, tinha também o Alex Alves, né, aquele zagueiro cabeludinho, e também fugiu o Pedro Henrique, né, aquele zagueirão também que estava aí por último no Atlético Goianiense. Então o Felipe Macedo em 2014, até lembro ali vagamente de algumas partidas dele, não era um zagueiro tão ruim como viria, né, a se confirmar em 2015, e eu nem culpo o jogador. Acho que naquele momento ele assim não estava tão confiante, e a zaga do Goiás em 2015 também era um show de horrores, né? Apesar de ser um time que na teoria era até bom, né? A defesa ali com o Renan no gol, lateral direito Gimenez, a zaga com o Fred que fazia muito gol de falta, mas na defesa era horroroso, né? E do lado esquerdo o Felipe Macedo, na lateral, pelo lado esquerdo do campo, inclusive ainda tinha o Diogo Barbosa. Então o Goiás na teoria não tinha um time tão ruim, mas na prática, na disputa do Brasileirão, principalmente do meio de campo para frente, né? O meio de campo do Goiás naquele ano era muito fraco, né? Realmente não dava uma boa contenção para a defesa. O Goiás acabou sofrendo bastante e o Felipe Macedo ficando bastante manchado com a torcida esmeraldina, né? Na temporada de 2015, novamente de Série A de futebol brasileiro, ele acabou tendo algumas falhas, né? Como por exemplo contra o Corinthians, um jogo fora de casa, acabou escorregando, né? Realmente um lance muito estranho. No total fez 47 jogos na temporada, sendo na Série A do Campeonato Brasileiro 29 atuações, inclusive, né, o jogador que já foi parando de ser relacionado para os Jogos do Verdão,
antes mesmo da finalização do campeonato. Inclusive surgiu uma especulação dele de pintar na equipe do Mônaco da França, eu até lembro dessa história também. Ele acabou que até chegou a viajar lá para a França para fazer alguns exames médicos, mas teve um problema, se eu não me engano, no tendão direito, acabou que ficou inviabilizada essa sua negociação com o futebol europeu. Inclusive teve algumas sondagens do Atlético Mineiro no início do ano de 2016, era obviamente aquele jogador que tinha um bastante potencial, apesar de ter falhado em grande parte dos jogos que fez pelo Verdão, mas poderia, juntamente com a zaga um pouco mais experiente, o jogador inclusive amadurecendo um pouco mais, ser uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Acabou que em 2016 ele continuou no Goiás, sem muito destaque, até começou o ano inclusive sendo titular, fez ali 14 jogos naquele início de ano, mas acabou tendo uma grave lesão, onde só retornou em 2017. O Felipe Macedo hoje eu comparo ele bastante com o Da Silva, O Da Silva que no Campeonato Goiano, jogador que também só tem 21 anos de idade, até iniciou bem, fazendo umas boas partidas, Marcou o gol contra a Jataiense, fez uma boa disputa também daquelas partidas mais alternativas, se assim podemos dizer, na primeira fase, mas na Série A do Campeonato Brasileiro, só contra o Palmeiras ajudou bastante, mas falhou no gol contra o Coritiba também, diante da equipe do Avaí, e o Goiás meio que queimando o jogador da base, que poderia, e ainda pode, no caso do Da Silva, mas no caso do Felipe Macedo também, acabou queimando bastante sua moral com a torcida. O Goiás negociou ele no final do ano de 2017, onde ele não recebeu tantas oportunidades, apenas 2 atuações naquele ano, somando em mais de 80 jogos com a camisa esmeraldina. Foi negociado inclusive com o Portimonense, time que naquela ocasião estava na primeira divisão do futebol português. Inclusive ele teve algumas chances lá no time de Portimão. Naquela temporada foram mais 19 jogos, inclusive com um gol importante diante a equipe do Benfica, o maior campeão português. Fez grande parte da temporada sendo um jogador titular da posição, era dito ali como uma das poucas promessas da equipe do Portimonense. No ano seguinte teve mais espaço na equipe sub-23, fez apenas 5 jogos no elenco de cima da equipe de Portimão. 2019/20 atuou no Penafiel, time da segunda divisão do futebol português, onde ele entrou em campo ali 25 vezes com 2 gols marcados, um jogador que acabou sendo ali titular também em grande parte daquele ano. Na temporada consecutiva, o Portimonense não viu ele ali como uma boa opção para sua composição de elenco e acabou repassando o jogador para o Covilha, outro time da segunda divisão de Portugal, onde ele entrou em campo 6 vezes, marcou inclusive um gol, mas não teve muitas oportunidades nas 34 rodadas principais do campeonato português. Então, a partir desse momento, quando se encerrou o seu contrato com a equipe lá de Portugal, acabou negociando inclusive nessa temporada de 2022, 21/22, lá no futebol do Chipre, onde ele atuou no PAEK, time da cidade de Querinha, que geralmente fica mais entre o meio de tabela, da parte de baixo inclusive do campeonato, não é uma Apoel, enfim, algum time mais tradicional assim não. Pelo PAEK foram apenas 7 jogos lá no futebol do Chipre, sem muito destaque também, tendo dificuldade para ter uma grande sequência, inclusive antes de ser contratado no Campeonato Paranaense, pela disputa do Maringá. Se o Felipe Macedo tivesse jogado muito bem esse ano lá no Maringá, porque, convenhamos, um jogador que atuou no futebol português, aqui no Brasil também começando sua carreira maior, num grande time do futebol brasileiro, depois passando pelo Portugal e também Chipre, a gente esperava que pelo menos ele voltasse para um time da Série B, Série C, enfim, não o Maringá, no começo do ano, que apesar dos pesares, chegou na final do Campeonato Paranaense, fazendo um grande destaque, o time que só parou na grande decisão para o Coritiba, mas o Felipe Macedo não foi o jogador titular do Maringá na temporada, Fez apenas 6 atuações no Campeonato Paranaense, até começou o torneio ainda sendo titular, mas acabou que não teve tanto espaço assim, então não é um jogador assim que foi o destaque do time do Maringá no estadual, nem sequer foi o titular, então acho que não faz sentido nessa sua especulação pelo lado do Verdão, mas é curioso sim, esse seu pedido, falando aí que seria um sonho, com toda certeza, retornar para o time esmeraldino. Jogador que nessa temporada, como eu disse, de 2022, nas 2 finais contra o Coritiba, nem sequer entrou em campo, O seu último jogo aconteceu lá diante da equipe do Operário Ferroviário no dia 24 de março. Como eu disse, no início do ano ele até fez algumas partidas como titular, inclusive contra a equipe do Coritiba, numa derrota por 3-1 fora de casa, atuou os 90 minutos, mas foi o único, o único jogo inclusive que ele foi o titular da posição. Então acho que é um jogador que para nível técnico hoje da Série A não se encaixa. Acho que poderia ser uma boa inclusive para a Aparecidense, na disputa aí da Série C, um jogador que começou a sua carreira por lá, enfim, na Série B, para ser um jogador reserva, inclusive, ou na Série C, para efetivamente ter mais oportunidades. Jogador que nessas últimas temporadas acabou sofrendo pela falta,
de ritmo de jogo. Acho que pode ser uma boa opção para outros clubes do futebol brasileiro, mas hoje no Goiás, convenhamos, né, não tem um jogador, não tem o mesmo nível técnico, né? Quando ele começou sua temporada, lá de 2015, 2014, sendo uma grande promessa, apesar dos erros, enfim, das suas falhas, era um jogador com bastante destaque, mas acabou perdendo um pouco desse nível, teve essa sua experiência no futebol português, mas hoje, né, convenhamos, acho que não dá para exigir, né, um grande desempenho do jogador nessas últimas temporadas também, sem muito ritmo de jogo. Quero saber sua opinião a respeito dessa especulação do Felipe Macedo, né, e seu desejo também de retornar ao Verdão, jogador que, quem sabe, para uma Série B, se o Goiás estivesse na Série B, até poderia tentar uma negociação, mas enfim, hoje, em nível de primeira divisão, não dá, né, um jogador que também que ficou muito manchado no time esmeraldino. Eu também, assim, o Felipe Macedo, na minha opinião, acho que foi um dos zagueiros que mais falhou com a camisa do Goiás, principalmente naquele Brasileirão de 2015, mas como eu disse, né, pelo todo o conjunto da obra, né, aquela zaga do Goiás realmente era bem contestável. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também a respeito do jogador de 28 anos, seria uma boa? Não é? Enfim, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que não é só eu que falo no vídeo de hoje, tá bom? Se você concorda comigo, discorda, pode deixar a sua opinião. Lembrando que aqui no Goiás News a gente traz aí pelo menos 2 vídeos diários, então para continuar recebendo as notícias do maior do Centro-Oeste, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também confira os nossos outros 2 vídeos que eu já gravei, né? Vou deixar passando aqui na tela final para vocês acompanharem. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!